E a última categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento traz os transtornos motores, que inclui o transtorno do desenvolvimento da coordenação, o transtorno do movimento estereotipado e os transtornos de tique. O transtorno do desenvolvimento da coordenação se caracteriza por déficits na aquisição e na execução de habilidades motoras coordenadas, manifestando-se por falta de jeito e lentidão ou imprecisão no desempenho de habilidades motoras, causando interferência nas atividades da vida diária. Você já ouviu falar disso? Bom, talvez você tenha ouvido falar de apraxia ou dispraxia, que são os nomes para esse transtorno do desenvolvimento da coordenação. Eu vim falar nesse vídeo hoje porque é muito importante a gente conhecer o quadro, que muitas vezes é confundido com autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Bom, o que tem na dispraxia ou apraxia? Tem a ver com não conseguir adquirir sequências de movimentos e automatizar. Praxia tem a ver com isso. Movimentos que a gente aprende, que a gente sequencializa, consegue planejar e depois a gente consegue automatizar. Pensa na questão do caminhar. Você já parou para pensar? Se você tem um filho pequeno que está aprendendo a andar ou que aprendeu a andar recentemente, eu tenho certeza que você já reparou nisso. É aquele andar engraçado, que ele fica desequilibrado de um lado para o outro, que levanta muito a perna e tem muita dificuldade para sequencializar esse movimento. Ao longo do tempo, a criança consegue automatizar de uma forma harmônica, né? Ninguém anda daquele jeito esquisito. Então, a gente adulto aprende que não precisa levantar muito a perna, que é só levantar um pouco. Aprende qual é o movimento que o pé tem que fazer, que então primeiro a gente põe o calcanhar, depois a ponta do pé, e que aí depois a gente tira, e que quando um levanta, o outro abaixa, enfim. Olha quantos movimentos fazem parte de um simples ato como caminhar. E isso acontece com tudo na nossa vida, né? Por exemplo, abrir uma torneira. Não adianta eu ter uma torneira na minha frente e a hora que eu for abrir, eu passar o meu braço dela. Eu tenho que planejar quanto esforço eu tenho que fazer para encostar diretamente nessa torneira, não encostar atrás nem na frente. Se essa torneira está aqui, eu conseguir encostar nela, que força eu tenho que fazer para fechar a mão e virar para que ela abra. Tudo isso tem uma ordem, tem uma sequência. Não adianta, antes de eu esticar o braço, eu virar. Se a torneira está aqui, eu tenho que primeiro esticar, encostar na torneira, fechar a minha mão e girar com força. Toda essa sequência a gente não fala para a criança, né? Você não chega pro teu filho e fala assim: olha, você levanta o pé agora, depois você deixa o outro pé abaixado e aí você levanta o outro para ensinar ele a andar. A gente vai dando oportunidades dele experienciar isso, não é? Ele vai ficando mais duro, aí ele tenta andar e aí ele aprende com a experiência de que não precisa levantar tanto a perna, que se ele andar desse jeito é melhor. Tudo isso acontece de uma forma quase que intuitiva, vamos dizer assim. Então a criança observa os movimentos das pessoas em volta, ela testa esses movimentos, ela experimenta esses movimentos até que eles tenham uma boa qualidade. A mesma coisa aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, todo mundo fala teoricamente pra gente: olha, você tem que pôr o pé na embreagem, no acelerador, e aí você vai tirando o pé da embreagem devagar e pondo mais no acelerador, né? Tem que ser proporcional. Não adianta alguém te explicar essa proporção, você tem que sentir. E cada carro, né, tem uma embreagem diferente. E aí, cada vez que você sente, deixa o carro morrer, você vai percebendo quanta força você tem que pôr, qual é a sincronia desse movimento, até que chega num ponto que você nem percebe o movimento. Você faz automaticamente. Por que eu contei toda essa história? Porque a dispraxia ou apraxia, ou transtorno do desenvolvimento da coordenação, tem a ver exatamente com não conseguir fazer isso. A criança não consegue automatizar, colocar em sequência esses movimentos. E na nossa vida, tudo depende disso. A escrita é uma grande sequência de movimentos que a gente aprende. Comer, abrir um objeto, brincar, correr, jogar amarelinha, dançar na festa junina da escola. Tudo isso são sequências motoras. E as crianças com esse quadro, elas vão ter muita dificuldade de adquirir coisas muito básicas. Ah, mas então quer dizer que quem tem o TDC, né, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, não vai andar? Não, não é isso. Vai conseguir andar. Muitas vezes com atraso nessa aquisição do andar, né? Quando ele começa a andar, pode ser um pouco mais atrasado, mas a qualidade do andar não vai ser igual das outras crianças.
pode andar esbarrando muito, cair com frequência, ter dificuldade em andar e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Então, nos jogos que exijam correr e chutar, correr e arremessar uma bola, tudo isso nessa criança vai estar prejudicado quando a gente compara ela com as crianças da mesma idade. E sabe o que me preocupa mais? É que muitas vezes, para não mostrar as dificuldades, elas são crianças mais retraídas, que não gostam da educação física, que não querem sair no recreio, que não querem brincar. E aí a gente acha que elas são tímidas, ou que elas estão deprimidas, ou que elas têm um quadro como autismo. E aí a gente confunde o tratamento, porque nesse caso a terapeuta ocupacional ela é essencial para tratar essa criança, para ajudar a desenvolver essas sequências motoras. Outro ponto super importante, né, que tem a ver inclusive com o último vídeo de dificuldade de aprendizagem, que é, vamos supor que teu filho, teu aluno tem dificuldade para fazer alguma parte motora, tem uma letra meio esquisita, ele é meio descoordenado. E você põe ele num tratamento, em 6 meses ele tem uma boa evolução. É claro que não vai zerar tudo, mas ele tem uma evolução, nossa, surpreendente. Isso pode mostrar pra gente que talvez ele só tenha alguma dificuldade por falta de experiência. Nossas crianças hoje em dia não brincam mais na rua, quase não correm, né? Elas não têm muitas oportunidades de viver aquisições motoras, experiências motoras. As nossas casas estão menores, muita gente mora em apartamento. Então a criança realmente não tem a oportunidade de subir numa árvore, de escorregar, de nadar. E aí ela pode não conseguir ter uma boa execução motora, uma boa parte motora por conta disso. Como que a gente vai saber se é um transtorno ou é só falta de experiências ou oportunidades? Exatamente com isso. Se a gente dá oportunidades, coloca ela no tratamento ou coloca num esporte, numa atividade coletiva, que ela tem essa experiência e a criança evolui, ok, só era falta de oportunidade, tá bom? Mas se você coloca e percebe que ela evolui, mas de uma forma muito devagar, aí a gente pode começar a se preocupar e ter em mente o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Porque essa criança vai melhorar com o tratamento, viu, gente? Não quer dizer que não vai, mas a aquisição, a melhora dessa criança vai ser sempre mais devagar. E a dificuldade maior é elas generalizarem aquele aprendizado. O que é isso? Vou explicar. Vamos supor, quando você aprendeu a subir um degrau, quando uma criança aprende a subir um degrau, ela consegue subir o degrau da calçada, o degrau de uma escada, e essa escada pode ser a escada da casa. Se ela chegar na escola, ela sabe como subir um degrau. As crianças com esse transtorno é como se elas tivessem dificuldade de transportar o aprendizado motor de um lugar para o outro. Então ela pode saber subir uma escada em casa e não conseguir se organizar para subir a escada da escola. Por quê? Porque ela tem que fazer alguns ajustes de quanto ela levanta a perna, o quanto ela faz força, que isso não está automático no cérebro dela, como está nas outras crianças. Ela pode conseguir subir o degrau, que é da calçada para o chão, mas não subir isso em sequência, como numa escada. Então, você vai perceber que ela pode adquirir um aprendizado ali, mas ela não consegue levar esse aprendizado para um outro ambiente na parte motora, tá? E, por outro lado, verbalmente, a fala delas, a capacidade de aprendizagem, a inteligência dessas crianças está preservada, tá bom? Então, isso é um ponto importante, porque às vezes elas não conseguem escrever e a gente acha que elas não sabem nada. Na verdade, elas sabem muito, mas tudo que depender da expressão do corpo, da parte motora, de escrever, de se colocar, vai sempre estar aquém, né, abaixo daquilo que ela consegue realizar em termos de pensamento, de conversa, de se colocar, de entender. A compreensão deles está ótima, mas eles não conseguem mostrar às vezes o que eles sabem, porque tudo que a gente mostra tem a ver com essa parte motora. Outro ponto super importante desses casos é a gente compreender a consequência emocional disso, né? Que o andar, o brincar de amarelinha, o brincar, né, daquelas brincadeiras de adoleta com as mãos, de bater no amigo e tudo mais, isso é uma coisa muito básica da infância. Então, quando a criança percebe que ela não consegue fazer isso, ela acaba realmente, como eu disse, tendo um retraimento, tendo uma baixa autoestima, tendo dificuldade até de fazer amizades porque ela se sente mal com isso. Ou sendo uma criança que tem muitos comportamentos de oposição, de ficar brava, irritada, porque tudo para ela é mais difícil. Principalmente se envolver um ambiente novo, porque no ambiente que ela já conhece, ela já se organizou. Ali tá longe ou tá perto, aquele degrau é desse jeito que eu subo ou não, na minha escola aqui fica o meu material, ela não se confunde. Quando muda de sala, muda de escola, muda de ambiente, vai num lugar novo, ela tem que
planejar os movimentos tudo de novo, porque lembra, ela não consegue transportar um conhecimento de um lugar para o outro. E lembra que esse planejamento motor demora mais nessa criança, então ela passa a evitar lugares novos. Ela passa a sofrer muito quando ela tem que ir para um ambiente novo. E por isso a gente confunde, como eu falei, com outros quadros, e por isso podem vir várias consequências emocionais, que essa criança não participa de algumas atividades fora, não participa de coisas novas, acaba não tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, porque ela fecha essa possibilidade diante do sofrimento dela, né, para adquirir tudo isso. O importante é falar, gente, que o tratamento ele traz muitos bons resultados e que ele tem que ser, claro, a longo prazo, numa grande parceria entre a família, a escola e os profissionais que vão atender essa criança. Timoco para crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. Crianças com TDC ocasionalmente têm dificuldades no cruzamento da linha média de seus corpos com suas mãos. Timoco pode ajudar a criança a desenvolver tal habilidade ao encorajá-la a usar a mão direita para o lado esquerdo e vice-versa. Com o uso do Timoco, a criança com TDC aprende a controlar seus movimentos ao praticar a precisão motora. No jogo de queda das frutas, a criança deve pegar as frutas e colocá-las na cesta designada de maneira precisa, sem tocar as outras cestas. Assim, há melhora no controle motor. Uma criança com dificuldades de coordenação normalmente apresenta um tempo de resposta mais longo. No jogo do álbum fotográfico, ela deve descobrir a imagem e rapidamente tirar as criaturas que interrompem seu trabalho. Assim, ela pode aumentar a velocidade de reação a um estímulo e de ação perante o mesmo. A maior parte das crianças com TDC apresenta dificuldades com a coordenação bilateral. E o jogo do álbum fotográfico de Timoco estimula a criança a usar as duas mãos simultaneamente. O jogo da banheira de espuma faz com que a criança estoure as bolhas ao bater palmas e, assim, a ensina um novo padrão de movimentos. É comum que crianças com TDC experienciem dificuldades com a memória e com compreensão de sequências visuais e sonoras. E no jogo do baterista de cozinha, a criança deve repetir as sequências visual e sonora que são apresentadas. Os transtornos de tique se caracterizam pela presença de tiques motores ou vocais, que são movimentos ou vocalizações repentinos, rápidos, recorrentes, não ritmados e estereotipados. Duração, etiologia presumida e apresentação clínica definem o transtorno de tique específico a ser diagnosticado. O transtorno de Tourette é um transtorno de tique motor ou vocal persistente, crônico, transtorno de tique transitório, outro transtorno de tique especificado e transtorno de tique não especificado. O transtorno de Tourette é diagnosticado quando o indivíduo apresenta múltiplos tiques motores e vocais presentes por pelo menos um ano e com um curso sintomático de remissões e recorrências. Você tem ou já teve um tique nervoso? Se ficar à vontade, conte pra gente como foi ou como é a sua experiência aqui nos comentários. Hoje também vamos falar sobre um dos assuntos que vocês mais pediram para abordarmos, o transtorno ou a síndrome de Tourette. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e acho uma pena que tiques ainda sejam tratados como motivo de piada por algumas pessoas, já que eles podem gerar tanto sofrimento para quem convive com eles. Os tiques são movimentos ou sons repentinos, rápidos e sem ritmo que algumas pessoas fazem de forma repetitiva. Eles costumam ser difíceis de controlar mesmo que a pessoa queira muito. Exemplos de tiques motores são piscar os olhos de uma forma incomum, fazer caretas de pouca duração, realizar certos movimentos com os ombros, braços ou pernas, dentre outras possibilidades. Já tiques sonoros podem envolver coisas como limpar a garganta, grunhidos, fungar e emitir sons simples. Todos esses são exemplos de tiques simples, mas também existem os tiques complexos. Esses podem durar mais e envolver a combinação de diferentes tiques simples. Alguns exemplos são gestos obscenos, repetir a última palavra que falou, que ouviu, ou falar obscenidades de forma abrupta e inusitada. Pessoas que convivem com esse fenômeno frequentemente sentem um tipo de incômodo logo antes de praticarem um tique, e realizá-lo tende a trazer um alívio desse incômodo. Sentir ansiedade, estresse, entusiasmo ou cansaço tende a acentuar os tiques, enquanto se manter calmo, relaxado e focado tem um efeito contrário, o que evidencia a conexão entre tiques e as nossas emoções.
Os tiques são mais comuns entre crianças e tendem a surgir por volta de 5 anos. De um modo geral, eles não sinalizam algum problema e tendem a ir sumindo com o tempo. Só que não é isso que acontece com todo mundo, já que os tiques representam sim uma grande dificuldade para quem desenvolve algum dos transtornos de tiques. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, vulgo DSM, descreve 3 principais transtornos de tiques: o transtorno de Tourette ou síndrome de Tourette, o transtorno de tique motor ou vocal persistente e o transtorno de tique transitório. Na síndrome de Tourette, a pessoa exibe tanto tiques vocais quanto motores por mais de um ano, enquanto no transtorno de tique motor ou vocal persistente, ela exibe apenas um desses 2 tipos de tiques por mais de um ano. A diferença entre esses 2 transtornos e o transtorno de tique transitório é que nesse último os sintomas têm uma duração menor do que um ano, sendo que podem haver tiques motores ou sonoros. Além disso, em todos os 3 transtornos, a pessoa precisa ter desenvolvido os sintomas antes dos 18 anos. Como as diferenças entre eles são a duração e o tipo de tique envolvido, vou falar aqui no vídeo mais sobre o transtorno de Tourette e muito do que eu vou falar sobre ele se aplica também para os outros transtornos. O transtorno de Tourette é uma condição na qual a pessoa apresenta diferentes tiques motores e pelo menos um tique vocal por mais de um ano, sendo que a frequência deles pode variar ao longo desse tempo. Ou seja, a pessoa pode passar semanas ou meses sem apresentar os tiques e mesmo assim voltar a apresentá-los depois. Algumas vezes, quem vive esse transtorno pode conseguir evitar a manifestação de um tique por um certo tempo, mas a sua dificuldade pode ser parecida ou pior do que tentar controlar um espirro ou um soluço. Depois de conseguir segurar por um tempo enquanto interagia com um colega de trabalho, por exemplo, a pessoa pode procurar um lugar mais escondido para aliviar o seu incômodo através do tique. Embora muitas pessoas que convivam com algum tique mais leve não tenham grandes problemas por isso, aqueles que possuem esse transtorno podem enfrentar vários problemas. Essas pessoas podem se tornar mais isoladas, terem dificuldade de se relacionar com os outros, de se manterem em seus trabalhos, de terem um bom desempenho escolar, e claro que essas coisas diminuem a qualidade de vida delas. Antes de continuarmos falando sobre os tiques, se estiver gostando do vídeo até agora, não se esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal, clicar no sininho e seguir a gente no Instagram e no Twitter. Quem lida com esse tipo de coisa no dia a dia pode viver situações especialmente constrangedoras quando precisam interagir com figuras de autoridade como professores, seguranças ou policiais. Ela pode passar a impressão de que está fazendo aquilo de propósito e para provocar, desafiar ou humilhar o outro. Pode ser difícil entender a falta de controle envolvida em um tique quando você nunca viveu essa experiência por si próprio. O transtorno de Tourette se associa a outros transtornos também, sendo que o parceiro mais comum dele é o TDAH. De acordo com um estudo de 2016, cerca de 50% das crianças diagnosticadas com TDAH também possuem algum transtorno de tique. Além disso, de 35% a 90% das crianças com o transtorno de Tourette também apresentam sintomas de TDAH. A combinação desses 2 transtornos pode levar a criança a sérias dificuldades no ambiente escolar e familiar. Provavelmente por conta disso, outra comorbidade comum é o transtorno depressivo maior, também conhecido como depressão, e o qual já abordamos em diversos vídeos aqui no canal. Você vai achar a playlist com esses vídeos na descrição e nos cards. O sentimento de impotência por não conseguir controlar os próprios tiques e as reações negativas dos outros podem ir tornando a pessoa cada vez mais triste, desesperançosa e com baixa autoestima. Quando eu falo dos sintomas de um transtorno como agora, não é porque eu gostaria que você fizesse um autodiagnóstico. Até porque se você já é inscrito aqui no canal, deve saber que essa não é a melhor ideia. Se você se identificou com algum sintoma e acredita que isso pode estar atrapalhando a sua vida, a nossa sugestão é que você procure um profissional capacitado para realizar uma avaliação com você. Diferentes estratégias podem ser sugeridas por ele, a depender dessa avaliação, sendo que 2 das mais comuns são os medicamentos e a psicoterapia. Surpreendente, né? Eu sei. Alguns medicamentos podem ajudar a reduzir o tique, mesmo que não o elimine por completo, mas os seus efeitos benéficos tendem a ser melhor aproveitados quando combinados com alguma forma de psicoterapia. 2 vertentes de psicoterapia que se mostraram especialmente eficazes através de pesquisas são a terapia de reversão de hábitos e a exposição com prevenção da resposta. Ambas envolvem o treinamento de certas habilidades diretamente ligadas aos tiques, mas cada uma tem seu foco e mais informações sobre elas podem ser obtidas aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vale ressaltar que o fato delas terem se mostrado especialmente úteis não quer dizer que outras vertentes também não possam ser úteis para alguém vivendo dificuldades ligadas aos tiques. Pelo contrário, considerando o que já discutimos sobre os fatores comuns da psicoterapia em outros vídeos, é provável que outras vertentes também ajudem.
mas essas duas talvez tragam resultados mais palpáveis em menos tempo. Agora eu quero sugerir algumas dicas tanto para quem tem algum tique, quanto para quem convive com pessoas que exibem esse tipo de comportamento. Dica número 1. Se você conhece alguém que possui um tique, evite direcionar todos os holofotes do mundo para ele. Algumas pessoas notam um tique e falam coisas como: caramba, você pisca o olho de um jeito estranho, né? Se a pessoa já for adulta, as chances são grandes de que ela já conheça os seus próprios tiques. Então esse tipo de fala não é só desnecessário, como ainda pode ser desagradável para a pessoa. Isso porque, a depender dela, o tique pode piorar quando se torna o centro das atenções. O mais recomendável é que você trate o tique com naturalidade e não faça nenhum alarde por causa dele. Se a própria pessoa puxar o assunto ou demonstrar abertura para falar sobre isso, provavelmente é mais tranquilo você também falar ou fazer perguntas diretamente ligadas ao tique. Dica número 2. Comece a realizar outro comportamento que possa competir com o seu tique na hora em que sente vontade de fazê-lo. Primeiro, tente pensar em uma ação que seria incompatível com o tique. Por exemplo, se você fica dando umas encolhidas nos ombros, uma opção seria esticar os dois braços, projetando-os para frente e entrelaçando suas mãos de tal maneira que não conseguiria realizar o tique. Quando começar a sentir aquela vontade de encolher os ombros, lembre-se de esticar os braços do jeito que eu falei e fique assim até a vontade passar. Lembrando que isso é só um exemplo. Botar isso na prática pode ser difícil e costuma exigir uma boa quantidade de prática até as coisas começarem a melhorar. Além disso, um profissional pode ajudar muito nessa parte. Dica número 3. Torne-se mais consciente das sensações que surgem logo antes de você realizar um tique. Quanto antes você notar isso, maiores são as chances de conseguir aplicar a nossa dica número 2 de forma bem sucedida. Com o passar do tempo, você pode se tornar cada vez mais habilidoso em identificar os primeiros sinais e a lidar melhor com eles, sem precisar se engajar em um tique para sentir o alívio. A presença de um tique nervoso na infância pode ser uma parte natural do desenvolvimento de alguém e costuma ser passageiro para a maioria das pessoas. Nos casos em que o tique se estende até a adolescência ou a fase adulta, é possível que isso atrapalhe de forma considerável a vida da pessoa ou não. Se esse for o seu caso, saiba que existem tratamentos e procure pela indicação de um profissional competente. Hoje te contamos o que são tiques, quais são algumas das motivações mais comuns por detrás deles e como tende a ser o seu curso de desenvolvimento. Cara, então, falando de novo aqui, só pra ficar claro não, também, tu fica à vontade pra caralho. Perdão, tá. Não se reprima de porra nenhuma. Porque eu já vi uns clipes teus que você sofre, que igual a gente tava conversando aqui, né? Vem enchendo, não é assim que funciona? Na verdade, assim, a síndrome de Tourette, né, ela são neurotransmissores, né, no cérebro que enviam impulso nervoso a mais pro corpo. Então eles enviam mais impulso pro corpo, que é onde tem os tiques motores, né? Que você fica coisando, até dormindo. Que o moleque perguntou pra mim se eu tinha tique. Às vezes eu acordo chutando a parede. Eu já acordei com a mesa do computador virada, que eu dormi do lado. Minha mulher já acordou com a canela tudo inchada. Caralho. E às vezes eu percebi uma vez que eu tenho um filho, né? Um neném. Perdão. E ele... Às vezes eu acordo assim, tipo, dando soco do lado, assim, onde ele tá deitado, tá ligado? Então aí eu já tento, por favor, deixa mais pra lá pra não dar rolo, bicho, porque senão Deus me livre. Verdade, né? Você não tem controle, né? Não tem, dormindo. Mesmo né? Você fala, mas faz porque você quer. Fala, aí dormir, não quero fazer, não tem jeito. Então, tipo assim, a síndrome de Tourette, ela tem 3 tipos, tá ligado? E o mais peculiar, assim, do negócio é que eu tenho um pouco das 3. Que é o tique motor... Que é o nome? Eu não sei o nome, mas foda-se. São 3 tipos. É o tique motor, né? Que é os de dar cacuete, as coisas. E os de falar palavrão, frases aleatórias. Tipo, até de vulgo ofensivo, racista, xenofóbico, um monte de coiseira, tá ligado? Mas é tudo fora de... Como que chama? Fora de contexto. Isso, fora de contexto. Às vezes tem contexto, só que não quando eu tô falando com relação àquilo, entendeu? Mas às vezes pode acontecer de, por exemplo, eu chegar... Tá num caixa... quase apanhou, né? Os caras quase entraram na sua casa. Então, só que assim, na verdade, isso daí foi uma coisa assim, tipo, eu tava no computador. E quando eu tô no computador... Cala a boca, perdão, respeito o computador. Quando eu tô no computador, o negócio fica mais intenso, tá ligado? Eu não sei se é por causa da tela, ou porque eu fico mais nervoso, mais ansioso jogando, né? O sangue esquenta, aquele negócio todo, aí vira aquele rolo todo. Só que eu consigo me controlar, e depois eu falo do parte do controle, assim, que é da hora também, cara, pra síndrome, né? Então, aí eu tinha um tique de... Tá ligado o Serginho Malandro? Respeito o Malandro. Aí eu vi ele falando, olha o macaco. Lembra daquela pegadinha? Olha o macaco. E aí eu peguei essa porra desse tique, viado.
Eu ficava falando, olha o macaco, só gritando, né? Olha o macaco, olha o macaco. Isso no quarto, tipo, não tinha abafador. Agora tem um afagador acústico, é mais difícil sair o som, né? Mas não tinha. Você tem um afagador acústico na sua abafador, abafador. Ah, achei que era o nome normal do negócio. Mas como que é? Você, você fez tipo um estúdio, assim. Uma reforma lá? Na verdade eu só coloquei a chupeta na parede lá, como que chama, os abafador lá, assim, não saiu, não diminuiu 100%, sim, mas uns 50 pelo menos deu uma ajuda, né? Entendi. É mais porque cada mulher, o filho, tudo dormir, os vizinhos também, rapaz. Faz sentido. A primeira vez que eu... O que eu tava falando aquela hora? Ah, do rapaz. Que tá o macaco. Aí eu peguei esse tique de ficar gritando, olha o macaco, olha o macaco. Então você vai adquirindo tiques? Então, eu vou adquirindo tique, tipo assim, conforme eu vou vendo vídeo na internet, aí eu acho uma coisa engraçada, aí eu pego. Que nem aquele do pastor metralhador, não sei se você já viu. Já. Que ele fica, tei. Em nome de Jesus, não sei o que lá. Aí eu peguei, fica, tei, quietinho. Que é o bordão dos meus tiques, é isso daí, tá ligado? Tem muita gente que fala, tei, quietinho, que é eu pego, entendeu? Aí eu fico falando. E é igual minissérie, toda semana tem uma, tá ligado? Toda semana não, às vezes o tique varia de por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano. Cala a boca, Tata. Cala a boca, Tata, desgraça. Não, tem o perdão depois. Perdão, desculpa. Tem que ser, senão a consciência fica pesada, eu tenho que pedir desculpa, tá ligado? O tempo inteiro tá pensando besteira. Você fica à vontade, fica à vontade. Todo mundo o tempo todo tá sentindo, pensa um monte de besteira, pensa umas loucuras. Minha mulher já... Tem situações que você fica... 700 quilômetros. 700 Cala a boca, bicho. Você veio dirigindo? Cala a boca, eu vim com a minha irmã. E aí faz esse tipo de coisa. Não precisa se bater não, tá tudo certo. Quando você faz isso... Quando você faz isso... São vários tipos de... Cala a boca, respeita assim, desculpa. Você é doido, rapaz. Ele te viu, você parecia um armário, você viu ele falando. Então, eu vou fazer de novo, cegadinho. Mas sabe o que acontece? O Diguinho, você vai ver o programa dele. Quando você descobriu que você tinha... Cala a boca, perdão, respeito Danilo. Falei, caramba, meu Deus, cala a boca, diabo, perdão. Quanto... Amigo, parente. Vou seguir. Hoje você tá casado ou solteiro? Onde vocês se conheceram? Na Pai. Lá? Gosta do meu cu? Não é bonita, né? E aí eu fico falando... Qual é o exame que faz pra saber que é isso que você... Hoje você tá lindo. Eu te amo. Hoje é história engraçada, pra que essa porra dessa maconha. Porque, cala a boca, respeita a maconha, desculpa. Aí, tipo assim, ele... Maconheiro sem vergonha. Aí, o que acontece? Eu tomava um negócio que chamava Ritalina, que era perfeito. Você ter mexido com drogas foi, de certa maneira, pra aliviar... depois no Flow, que eu fui lá no Flow Podcast, aliás, pode agradecer? Claro que pode, sou fã dos caras. Bando de vagabundo, perdão. E... perdão. Vizinho. Falar? Não, pode falar à vontade. Já que era seu vizinho, é importante... O que aconteceu comigo? Ô, desgraça, perdão. Aí, o que acontece? Aí... Perdão. Coisa de pai, que eu vejo, de pai básico. Então, eu respeito pai e pai. Não tem nada contra, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe, que morra logo. Brincadeira. Psicóloga. Cala a boca. Aí eu fui fazer, desculpa, aí eu fui respeito o exame. Aí uma hóstia. Cala a boca, respeita a hóstia. Aí ela cortou. Tá bem, Dileira, vamos falar do seu trabalho como streaming. Hoje você gritava, xingava. Cara, eu me contorcia. Teve até uma história da... Posso falar? Cala a boca, respeita a história. O diretor é pra ajudar, velho. Eu sei. A vagabunda falou... Desculpa. Graça de velho. A velha safada. Cala a boca, respeita a velha. Quando você viu, falou, é o que eu tenho. E aquela velha lá da escola? Sem vergonha lá? Então, aí a dona velha fez o seguinte... Respeita a Beto, desculpa. É tique! Desculpa. A polícia quase te bateu. Eu quero ouvir essa história. Eu quero ouvir essa história, mas a conversa tá boa, então a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e na volta você conta. Beleza, demorou. Voltamos já! Dá like! É sério, dá like, por favor.